Você já se perguntou se Deus comete erros? De jeito nenhum. Nosso Deus é o Mestre Supremo, sempre elaborando um plano para o nosso bem, especialmente quando se trata de amor. Deus enxerga o quadro geral, mesmo quando estamos olhando para os detalhes embaçados. Pense da seguinte forma: você está desejando uma bola de sorvete de baunilha cremoso. O desejo é real e você simplesmente não consegue se livrar dele. Finalmente, você cede e vai até a loja, e o momento em que segura o cone na mão é de pura felicidade. Agora, transponha esse sentimento para a sua vida amorosa. Se Deus sabe que existe alguém especial para você, Ele orquestrará as coisas para que vocês fiquem juntos. Você sente aquele friozinho na barriga? A sensação de que tudo se encaixa? Se tudo ao seu redor fala sobre estar com alguém, isso pode ser apenas Deus sussurrando: essa é a pessoa certa. Por quê? Porque Deus quer o melhor para você. Ele quer um parceiro ou uma parceira ao seu lado que complete você perfeitamente. Seus planos são absolutamente perfeitos e especiais. Ele sempre quer o melhor para você e por isso fará de tudo para que isso aconteça. A história de José e Maria é bastante desafiadora, certo? Imagine José descobrindo que Maria, com quem ele ainda não havia se casado, estava esperando um bebê. E isso poderia testar qualquer relacionamento. Mas Deus tinha um plano para que eles ficassem juntos. Ele criou oportunidades para que eles ficassem sempre juntos. A história deles mostra que quando Deus quer que duas pessoas fiquem juntas, Ele as conduzirá uma à outra. Meu amigo e minha amiga, deixa eu te fazer essa pergunta. Como você sabe que Deus te destinou a ficar com alguém? E como você sabe que Ele também está fazendo um esforço para te levar a essa pessoa especial? Deus está muito interessado em sua vida e quer estar envolvido em tudo o que está acontecendo com você. Ele só quer o melhor para você. Imagine estar com a pessoa que Deus escolheu. A alegria que você sente é inegável. Você pode duvidar se ela realmente é a pessoa certa, ou se sentimentos vão desaparecer, mas lembre-se de que Deus não forçará uma pessoa até você. Por quê? Porque tudo o que Ele faz é bem planejado e orquestrado para que você tenha um ótimo resultado. Tudo o que você precisa fazer é confiar no processo dele e permitir que Ele aperfeiçoe os planos que tem para você. Você pode estar se perguntando como saber quem Deus quer para a sua vida. Bem, vamos explorar os sinais que Deus usará para te ajudar a saber se você está com a pessoa certa e se Ele quer que vocês fiquem juntos. Quando Deus deseja que você esteja com alguém, haverá um vínculo especial que os tornará inseparáveis. Você perceberá que, por coincidência, vocês se encontram em reuniões sociais, na igreja ou quando estão até no trânsito. Às vezes, você pode desejar encontrar essa pessoa durante o seu dia. Outras vezes, Deus trabalha de maneira misteriosa para embelezar a sua vida. Isso é a obra de Deus. Ele fica satisfeito quando as pessoas que Ele quer fiquem juntas e acabem em uma união sincera. Por quê? Porque a especialidade de Deus é criar oportunidades para que as pessoas que Ele quer que fiquem juntas, fiquem, de fato, juntas. Quero que você se lembre sempre disso. Certa vez, um escritor falou sobre como antes de conhecer sua esposa, ele achava que Deus havia ordenado que a mulher com quem ele estava se casasse com ele, porque ele notou o forte amor que tinham um pelo outro e sentiu que não conseguia viver sem ela. No entanto, com o passar do tempo, eles perceberam que não eram compatíveis nas coisas que, segundo eles, trariam alegria um ao outro. O plano de Deus pode ser algo mais profundo do que esperamos. Mesmo que pareça tolo, ele é perfeitamente planejado para trazer à tona o que há de melhor em nós. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pensem como José deve ter se sentido quando o anjo lhe disse que Maria estava grávida e que ele deveria ficar com ela porque o bebê que ele carregava era o Salvador do mundo. Essa história mostra que se Deus quiser intencionalmente que duas pessoas fiquem juntas, Ele as guiará até que se unam. Além disso, quando Deus intencionalmente quer que você fique com alguém, você perceberá que a pessoa que Ele colocou diante de você
compartilha da mesma fé, valores e crenças. Essas experiências farão com que vocês dois se aproximem. É importante lembrar que os relacionamentos construídos sobre o alicerce da fé podem resultar em casamentos duradouros. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Você sabe por que Deus permite que você esteja com alguém que compartilha da mesma fé que você? Ele faz isso porque sabe que estar com essa pessoa aprofundará sua fé e confiança nele. Meu amigo e minha amiga, quando dois corações que realmente foram feitos um para o outro se conectam, especialmente quando compartilham valores, a mesma fé e o mesmo chamado divino, haverá paz e harmonia. Amós capítulo 3, versículo 3 diz que duas pessoas que concordam juntas podem resolver as coisas. Saber que vocês dois estão de acordo, especialmente no que se refere à fé, trará paz e você sentirá um conforto além da sua imaginação. Lembre-se de que quando Deus quer que você esteja com alguém especial, Ele continuará mostrando sinais até que vocês fiquem juntos. A história de amor de Ruth e Boaz é fascinante. Apesar das circunstâncias difíceis que envolveram Ruth, ela acabou ficando com a pessoa que Deus havia destinado a ela. Se Ruth tivesse perdido essa chance, ela poderia ter sentido a dor de não receber outra oportunidade de Deus. Concordo que encontrar a pessoa certa não é fácil. E é aí que entra o Espírito Santo. Na jornada de sua vida, especialmente nos relacionamentos, você deve permitir que o Espírito Santo te guie. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Lembre-se de que Deus está sempre com você e a vontade dele é que você prospere. Ele quer que você siga a orientação do Espírito Santo, porque de outra forma talvez não tomemos as decisões corretas sobre nossos relacionamentos. Entretanto, com a ajuda do Espírito Santo, podemos seguir a direção que Deus quer que sigamos. Sua voz é como um sussurro suave, encorajando e tranquilizando você a confiar em Deus e a não ter medo da pessoa que Ele colocou diante de você. Quando você estiver com a pessoa que Deus quer para você, sentirá uma sensação de paz que ultrapassa o entendimento humano. O Espírito Santo não é autor de confusão. Quando você estiver com a pessoa certa, terá uma comunicação e uma interação significativas que lhe garantirão que isso vem de Deus. Quando Deus realmente quer que você esteja com alguém, Ele pode usar outras pessoas que são verdadeiros cristãos para te guiar. Imagine o seguinte cenário. Você já notou que os cristãos verdadeiros que você conhece continuam apontando para uma determinada pessoa. É como se todos eles tivessem feito uma reunião secreta e concordado que essa pessoa é a certa para você. Pode parecer que eles estão se unindo contra você, certo? Mas na realidade, Deus envia vários sinais para confirmar o plano dele para você. E muitas vezes, ele trabalha por meio de verdadeiros cristãos conectados e sintonizados com a vontade de Deus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 diz: Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Deus usa essas pessoas para mostrar a você a intenção dele. Você sabe que essas pessoas não estão falando por conta própria. Isso é resultado da orientação de Deus para que você cumpra o propósito dele em sua vida. Mas deixe-me fazer uma ressalva. Não deixe com que pessoas decidam por você com quem você deve se casar. Utilize o conselho dessas pessoas apenas como uma orientação e confirme tudo com aquilo que Deus diz na Bíblia e com as orações e a busca que você faz através do Espírito Santo. Tendo dito isso, quero incentivá-lo a encontrar alegria no fato de que Deus está guiando você para o parceiro certo. Muitas pessoas já sofreram desgostos em relacionamentos, o que as levou a perder a esperança de encontrar a pessoa certa. Isso acontece quando elas confiam apenas em seu próprio julgamento em vez de deixar que Deus as guie. É essencial que você entenda que nossos caminhos podem ser diferentes do plano de Deus. Por exemplo, você pode acreditar
que a pessoa com quem está é a pessoa certa para você devido ao amor que compartilham. No entanto, se esse amor se desfizer, deixando você sem esperança, pode ser porque Deus não estava guiando o caminho. Confiar na orientação de Deus pode levar você a uma jornada de relacionamento mais satisfatória. Meu amigo e minha amiga, quando Deus quiser que vocês dois fiquem juntos, a história de amor que Ele revelar será realmente única. É fundamental que você siga a orientação de Deus, mesmo que isso signifique buscar a confirmação de outros fiéis, sonhos ou visões. Quero que você aceite tudo com a mente aberta. Esses sinais podem orientar você a tomar decisões certas. Incentivo você a se conectar com Deus por meio da oração. A oração constante permitirá que Deus guie você. Peça a sabedoria e a paciência para aguardar o momento certo. Abrace esse período de esperança como uma oportunidade de fortalecer a sua fé e confiar que a pessoa que Deus destinou a você trará realização à sua vida e ao seu destino no momento certo. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Vamos pensar, será que Deus comete erros? Ele poderia fazer algo sem um plano por trás? Hoje, quero mostrar como, mesmo em coisas nas quais talvez não pensemos muito, escolher um parceiro, a sabedoria de Deus é impecável e seus planos são perfeitos. Quando consideramos a história de José e Maria, isso nos faz lembrar que quando Deus quer que duas pessoas fiquem juntas, Ele as guia fielmente até que se unam. Você consegue imaginar os desafios que esses dois podem ter enfrentado antes de se casarem? Agora deixe-me perguntar o seguinte: você já encontrou alguém e imediatamente sentiu uma conexão profunda, como se cada fibra do seu ser soubesse que vocês estavam destinados a fazer parte da vida um do outro? Como você pode discernir se Deus está conduzindo você a alguém especial? Vamos considerar isso por um momento. Deus não se preocupa apenas com as coisas grandes. Ele está intrinsecamente envolvido em cada aspecto da sua vida. Deus realmente deseja te guiar para que você encontre a pessoa certa em um relacionamento e no casamento. Imagine a alegria imensa de estar com a pessoa que Deus destinou a você. É aquele frio na barriga. A história de Ruth e Boaz, um exemplo fascinante de como Deus orquestra as coisas de acordo com seu plano mestre, juntando duas pessoas até que elas se unam. Imagine como Boaz deve ter se sentido quando encontrou Ruth. Se Boaz tivesse perdido essa oportunidade divina, você consegue imaginar o vazio que ele teria experimentado em sua vida? Agora, quando Deus quiser que você esteja com alguém, Ele criará oportunidades para que você se conecte com essa pessoa. Você pode hesitar, questionando se ela é realmente a pessoa certa ou duvidando que você a conheça bem o suficiente. Mas lembre-se de que Deus não te forçará a um relacionamento que não seja adequado para você. Ele não introduzirá alguém na sua vida que prejudicará seu bem-estar ou propósito. Deus sabe o que é melhor para você, porque Ele te ama e se importa profundamente com a sua vida. O segredo é você se alinhar com a vontade e o propósito dele, e é aí que reside a beleza de experimentar a orientação milagrosa de Deus em sua história de amor. Quero que você tome nota do seguinte: quando Deus deseja que você esteja com alguém, Ele não deixará de criar oportunidades para que vocês se encontrem. Quer seja um encontro casual em uma reunião ou um encontro inesperado, Deus trabalha de maneira misteriosa, especialmente quando envolve relacionamentos. Por quê? Porque tanto nós quanto nossos relacionamentos são importantes para Deus. Nunca se esqueça disso. O que quer que você acabe se tornando amanhã depende em grande parte das pessoas com quem você se conecta em sua vida. Agora, encontrar alguém repetidamente pode ser um sinal de Deus de que há uma conexão especial entre vocês dois. Pode parecer uma coincidência engraçada, mas e se for algo mais? Pense nisso. Deus sabe como é importante que duas pessoas se conheçam antes de poderem se conectar de verdade. Afinal de contas, o livro de Amós, capítulo 3, versículo 3 nos diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Portanto, talvez esses encontros repetidos sejam a maneira de Deus criar oportunidades para que você e alguém especial se cruzem e iniciem uma conversa que resultará em algo mais profundo. Os planos de Deus para nós são perfeitos,
mesmo que nem sempre conseguimos enxergar claramente no início. Mas com fé e um pouco de tempo as coisas podem se tornar mais claras. Talvez você tenha se deparado com a mesma pessoa em eventos sociais da igreja, na livraria ou até mesmo em sua corrida matinal. Será que esses são encontros divinos orquestrados por Deus? Então, quando você se deparar com essa pessoa com frequência, isso pode ser um sinal de que Deus está orquestrando a sua união. Quando você percebe um senso de valores e crenças compartilhados, isso pode muito bem ser outro sinal da vontade de Deus para você. Mas talvez nem sempre seja o caso. Por exemplo, antes de me casar com minha esposa, eu achava que tinha encontrado em outra pessoa a mulher com quem me casaria. Compartilhávamos a mesma fé e os mesmos valores cristãos. No entanto, as coisas não deram certo. Por quê? Porque, com o tempo, descobrimos que Deus tinha caminhos diferentes para nós. A fé compartilhada é importante, mas não é a única peça do quebra-cabeça. Quando Deus realmente deseja que você esteja com alguém, Ele cria situações em que você e essa pessoa têm de dar um passo à frente e mostrar seu compromisso com Ele, com sua palavra, com seu futuro e com outras pessoas além de você. Essas situações podem desafiar você a fazer escolhas que revelem seus verdadeiros desejos e a direção que sua vida está tomando. Por meio dessas experiências, você verá se seus valores e crenças estão realmente alinhados. Lembre-se de que um alicerce sólido construído sobre a fé compartilhada é essencial para um casamento duradouro. Deus, em sua infinita sabedoria, quer que você veja essa compatibilidade real antes de dar o próximo passo. Ele quer que você tenha certeza absoluta de que a pessoa que Ele colocou em seu caminho é realmente o seu par perfeito. Assim, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Estar com alguém com quem você realmente se conecta, alguém que compartilha seus valores e crenças, pode ser uma força poderosa para o bem. Isso pode fortalecer sua fé e aproximar vocês dois de Deus. Quando os dois corações, que realmente foram feitos para ficar juntos, se conectam, há um tipo especial de paz que toma conta de você. É um sentimento que a Bíblia descreve em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Saber que a pessoa que Deus escolheu para você compartilha seus valores pode trazer uma paz que supera qualquer coisa que o mundo possa oferecer. É uma sensação de tranquilidade e conforto que parece certa. Agora, essa jornada para encontrar aquela pessoa especial nem sempre é uma linha reta, mas o Espírito Santo pode guiar você ao longo do caminho. Às vezes, ele pode falar com você por meio de uma voz interior, um leve empurrão que te tranquiliza e sussurra: não tenha medo, você está no caminho certo. O Espírito Santo não está lá para confundir você. Ele não vai direcionar você para alguém apenas para criar comparações. Se ele está guiando você para uma determinada pessoa, é porque sabe que é para o seu melhor interesse, um caminho que te levará a um lugar de realização. Lembre-se do que está escrito em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Assim como esse versículo, Deus está sempre com você e quer o melhor para você. Ao ouvir atentamente os sussurros suaves do Espírito Santo, uma profunda certeza interior pode crescer dentro de você. Você começará a sentir uma sensação de paz, especialmente quando estiver com aquela pessoa especial depois de interações significativas com ela. É uma certeza tranquila de que essa pode ser a pessoa que Deus enviou para você. Depois, você recebe a confirmação de outros fiéis que estão em sintonia com Deus. Quando Deus deseja que você esteja com alguém, Ele pode usar esses crentes para reafirmar por que você deve estar ligado a essa pessoa. Imagine-se cercado por pessoas de confiança cuja fé se alinha com a sua, todas apontando para a pessoa que Deus mostrou a você. É assim que Deus deseja que as coisas sejam. Você pode se perguntar por que eles continuam dizendo para você seguir esse sentimento ou esse relacionamento. É simplesmente porque Deus está falando por meio deles. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1.
Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Deus pode usar vários meios para deixar claras as intenções dele para você e confirmar seus planos. Essas pessoas não estão apenas falando por conta própria. Elas são guiadas por Deus para confirmar o propósito dele para você. Tudo o que você precisa fazer é confiar nessa jornada e ter a fé que ele te conduzirá a uma vida plena. Meu amigo e minha amiga, considere toda a alegria quando Deus estiver guiando você em seu caminho. Muitas vezes, as pessoas se deparam com relacionamentos desfeitos porque não foram guiadas por Deus. Elas acham que ter sentimentos por alguém significa que terão satisfação no casamento. A longo prazo, o relacionamento que antes estava florescendo acaba desmoronando porque não foi construído tendo Deus como alicerce. Lembre-se disso. Quando Deus quer você com alguém, a história de amor que ele escreve para você se desenrola de maneira extraordinária. É fundamental que você dê atenção à orientação de Deus e busque a confirmação de pessoas confiáveis. Deus se comunica por vários meios, como sonhos, visões, sinais e conselhos sábios. Permaneça aberto a esses sinais, obedeça-os de todo o coração e mantenha sua fé forte nele. Lembre-se de buscar a orientação, a vontade e o propósito de Deus. Ao embarcar nessa jornada, peço que você ore pedindo sabedoria e realização nesse relacionamento. Sua persistência na oração fortalecerá sua conexão com Deus e ajudará a cumprir o propósito dele em sua vida. Isso aumentará sua fé e paciência enquanto você espera pelo tempo perfeito dele. Durante esse período de espera, Deus refina seu caráter, te moldando na pessoa que ele imagina que você seja, te preparando para se unir à pessoa que ele escolheu para você. Confie no tempo e no plano de Deus, sabendo que a pessoa que ele pretende para você entrará em sua vida no momento certo, trazendo a realização junto com ela. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Minha querida amiga que me ouve agora, eu entendo sua luta. Você tem procurado por aquela pessoa especial. Você tentou seguir em frente, deixar para trás, mas algo continua a puxá-la de volta. Toda vez que você acha que está pronta para seguir em frente, esses sentimentos voltam mais fortes do que nunca. Você já se perguntou por quê? Deixe-me compartilhar isso com você. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Ele está agindo por um motivo, sussurrando ao seu coração que ainda não é hora de desistir. Essa pessoa da qual você está tentando fugir pode ser a resposta às suas orações. No mundo de hoje é difícil encontrar um bom homem que realmente incorpore os valores bíblicos, as visões distorcidas da sociedade sobre a masculinidade, e o casamento muitas vezes obscurecem nosso julgamento. Talvez você esteja se perguntando por que esses sentimentos não desaparecem, porque ainda anseia por aquele homem. Minha amiga, isso acontece porque Deus tem um plano. Seus caminhos estão além de nossa compreensão, e seu tempo é perfeito. Considere o seguinte: o Espírito Santo está tentando dizer algo. Ele está pedindo que você seja paciente, que confie no plano de Deus para a sua vida. Esse homem em quem você está pensando pode ser o homem que Deus escolheu para você. Mesmo que seja difícil ver agora, há um propósito por trás desses sentimentos persistentes. Deus está alinhando tudo de acordo com o seu plano divino. Ele se preocupa profundamente com cada detalhe de sua vida e está trabalhando para o seu bem. Vivemos em uma sociedade em que o conceito de um homem de Deus é frequentemente ofuscado pelos padrões mundanos. É um desafio encontrar alguém que realmente viva de acordo com os princípios bíblicos. Mas lembre-se, os padrões de Deus nunca mudam. Ele sabe do que você precisa e está preparando essa pessoa para você. Portanto, minha amiga, não perca a esperança. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu entendimento, mas em todos os seus caminhos reconheça a Deus, e Ele guiará os seus caminhos. Seus sentimentos fortes não são em vão, eles fazem parte de um propósito divino que se desenvolverá no tempo perfeito de Deus. Permaneça fiel.
tenha esperança e continue confiando no plano de Deus para a sua vida. O que Deus está tentando dizer a uma mulher que tem sentimentos intensos por um homem que simplesmente não desaparecem? Ele está pedindo que ela continue esperando por esse homem ou há uma mensagem aqui? Vamos nos aprofundar em 4 possíveis razões pelas quais Deus pode não estar eliminando os fortes sentimentos de uma mulher por um homem. Primeiro, pode ser um teste de fé e paciência. Às vezes, Deus nos permite passar por períodos de espera para fortalecer a nossa confiança nele. Ao se apegar a esses sentimentos, você pode estar aprendendo a confiar mais no tempo de Deus do que no seu próprio. A Bíblia nos lembra em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Submete-te a Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Esse período de espera pode ser a maneira de Deus aproximar você dele e te ensinar a depender totalmente da sua orientação. Deus pode estar usando esse tempo para moldar seu caráter, te ajudando a desenvolver qualidades como paciência, perseverança e amor incondicional. Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4 nos encoraja dizendo: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria e passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Por meio desse processo, Deus pode estar preparando você para algo maior, seja nesse relacionamento ou em outra área da sua vida. Talvez haja lições que Ele queira que você aprenda ou áreas de sua vida nas quais Ele queira que você se concentre. Essa luta emocional pode ser um estímulo para buscar a vontade de Deus com mais seriedade. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo em momentos de turbulência emocional, Deus está trabalhando e moldando sua jornada para o bem final e para a glória dele. O amor, conforme descrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7, é paciente e bondoso. Não tem inveja nem se vangloria. Ele sempre protege, sempre confia, sempre espera e sempre persevera. Ao experimentar sentimentos profundos por alguém, você pode estar aprendendo como é o amor verdadeiro e piedoso. Um amor que não se baseia apenas em emoções passageiras, mas que está enraizado no compromisso e nos sacrifícios semelhantes aos de Cristo. Embora seja desafiador entender por que Deus permite que certos sentimentos persistam, podemos confiar que Ele tem um propósito. Seja para edificar sua fé, promover o crescimento pessoal, reorientar suas prioridades ou ensiná-lo sobre o verdadeiro amor. Deus está sempre trabalhando em sua vida. Continue a buscá-lo. Confie em seu tempo e permaneça aberto às lições que Ele está lhe ensinando por meio dessa experiência. Segundo, Deus quer que a mulher convide proativamente o homem para se conhecerem melhor. Agora, vamos considerar a possibilidade de que esse homem seja realmente a pessoa que Deus escolheu para você. Deus pode não estar removendo seus sentimentos por ele, porque quer usar esses sentimentos para incentivá-la a agir e para despertar o interesse e a busca dele. Isso não significa que você deve convidá-lo constantemente para ir atrás de você, mas sim que o seu convite inicial pode ser um convite para que ele a procure. Quando essa faísca é acesa, ela pode sustentar a chama. Pense nisso como acender uma vela. Você risca o fósforo uma vez para acender o pavio, e a chama continua a queimar sozinha. Da mesma forma, seu primeiro convite pode ser suficiente para fazê-lo se mexer para iniciar a busca. Depois disso, se ele for realmente o homem que Deus tem para você, ele assumirá o controle e continuará a busca com entusiasmo e propósito. Podemos ver esse exemplo na Bíblia em Ruth e Boaz. No livro de Ruth, capítulo 3, versículo 9, Ruth dá um passo ousado e convida Boaz a ir atrás dela. Ela faz um movimento proativo, mas não continua insistindo. Após o convite inicial, Boaz, entendendo seu papel e inspirado pela sabedoria de Deus,
toma as medidas necessárias para procurá-la diligentemente. Ruth não precisa ficar convidando Boaz repetidamente. Aquele primeiro passo que ela deu foi suficiente para colocar as coisas em movimento. Portanto, se você sente uma forte conexão e acredita que Deus colocou esse homem em sua vida por um motivo, considere que seus sentimentos podem estar lá para motivá-la a dar o primeiro passo. Faça o convite inicial e confie que, se ele for a pessoa que Deus planejou para você, ele dará o passo seguinte. Assim como a ousadia de Ruth levou à busca determinada de Boaz, sua ação inicial pode preparar o caminho para um relacionamento significativo e guiado por Deus. Terceiro, há ocasiões em que uma mulher acredita de todo o coração que um determinado homem é seu marido, mesmo quando isso não seja verdade. Embora seja possível que esse homem venha a sentir algo por ela no futuro e que eles acabem se casando, também devemos considerar outras possibilidades. Então, o que você deve fazer se esse homem demonstrar qualidades divinas e houver sinais promissores de um relacionamento em potencial, mas ele não parecer retribuir seus sentimentos com a mesma intensidade? Ele não a procura, mas seus sentimentos por ele continuam fortes. Minha sugestão: seria sensato, de acordo com os princípios bíblicos, deixar passar mais tempo. Considere esperar algumas semanas ou até meses. Ore sinceramente sobre a situação, busque a orientação do Espírito Santo e observe o que acontece. Com o tempo e mais evidências, você terá uma compreensão mais clara de qual pode ser o plano de Deus para esse relacionamento. Entretanto, tenha cuidado ao esperar indefinidamente. Declarar: eu sei que este é o meu futuro marido, independentemente de todos os sinais e evidências que Deus está me mostrando, pode ser perigoso. Deus também se comunica por meio das realidades ao nosso redor. Se não houver nenhuma indicação tangível de que esse homem irá procurá-la, é provável que Deus tenha um relacionamento melhor preparado para você. Embora os sentimentos dele possam mudar no futuro, não é sensato investir muita energia emocional em alguém cujas ações não justificam esse nível de atenção. Quarto, às vezes Deus não tira seus sentimentos por um homem porque Ele quer que você veja outras possibilidades, mas você está presa a essa pessoa. Deus respeita nossas escolhas e não nos força a seguir em frente. No entanto, Ele nos dá sinais e orientação. Se estivermos dispostos a ouvir e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, Ele nos mostrará o caminho certo. Mas se resistirmos e ignorarmos o que Ele está nos dizendo, porque não é o que queremos ouvir, isso afetará nossas emoções. Uma maneira de superar essa resistência é concentrar-se na bondade de Deus. Você pode achar que esse homem é a melhor coisa para você, mas precisa confiar que o plano de Deus é melhor do que o seu. A bondade de Deus está além de nossa compreensão, e ter fé significa acreditar que Ele sabe o que é melhor. Consulte as Escrituras para se lembrar da bondade de Deus. Isso pode ajudá-la a confiar nele, mesmo quando Ele estiver te levando a fazer algo que você não quer. Se você seguir Deus fielmente, olhará para trás e verá que Ele sabia o que era melhor o tempo todo. Mais tarde, talvez perceba que ficar com aquele homem teria levado você a um relacionamento infeliz, ou conhecerá alguém novo que é muito melhor para a sua vida. Confie que o plano de Deus é maior, e no final, você verá a sabedoria de sua orientação. E não se esqueça, o simples ato de curtir esse vídeo e se inscrever no canal pode ajudar a divulgar a mensagem para outras pessoas que precisam dela. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Por que Deus permite que seu coração se importe tão profundamente com alguém, mesmo que você não esteja em um relacionamento com essa pessoa no momento? Vamos explorar 4 motivos. Primeiro motivo: Deus pode estar plantando esses sentimentos profundos em seu coração porque você e essa pessoa estão destinados a ficar juntos no futuro, mas não agora. É importante lembrar que os sentimentos mútuos são cruciais para qualquer relacionamento. Se ambas as partes não tiverem o desejo de ficar juntos,
Isso é uma indicação clara de que não é para ser. Entretanto, ter sentimentos fortes por alguém não garante um futuro juntos. É apenas uma parte do que é necessário para que um relacionamento floresça. Talvez a outra pessoa não compartilhe seus sentimentos no momento, mas ela pode mudar com o tempo. Há inúmeros casos em que isso aconteceu, portanto, não perca as esperanças ainda. É essencial entender que o tempo de Deus é perfeito. Às vezes, Ele permite que vivenciemos emoções profundas por alguém para nos preparar para um relacionamento futuro. Esse período de espera pode ser um momento de crescimento e preparação para ambos os indivíduos. É durante esse período que Deus nos molda nas pessoas que precisamos ser um para o outro. Confie no plano de Deus e em seu tempo perfeito, mesmo quando ele não estiver alinhado com os nossos próprios desejos. Além disso, cuidar profundamente de alguém pode ser um teste para sua fé e paciência. Deus pode estar usando essa experiência para fortalecer sua confiança nele. Quando aprende a confiar em Deus e no tempo dele, você desenvolve um relacionamento mais profundo com ele, o que é fundamental para qualquer relacionamento futuro. Esse período de espera e confiança também pode ajudá-lo a desenvolver uma compreensão mais clara do que você realmente precisa em um parceiro ou uma parceira. Além disso, sentimentos profundos por alguém também podem lhe ensinar sobre amor e altruísmo. O verdadeiro amor é paciente e bondoso, conforme escrito em 1 Coríntios capítulo 13. Quando nos importamos profundamente com alguém, aprendemos a colocar as necessidades dessa pessoa antes das nossas, a orar pelo bem-estar dela e a torcer para sua felicidade, mesmo que isso signifique não estarmos juntos no momento. Esse amor altruísta é um reflexo do amor de Cristo por nós e é uma lição importante em qualquer relacionamento. É possível que Deus esteja usando esse tempo para revelar mais sobre seu próprio coração e desejos. Às vezes achamos que sabemos o que queremos, mas Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele pode estar lhe mostrando quais qualidades você realmente valoriza em um parceiro, ou ajudando a entender suas próprias emoções mais profundamente. Essa autoconsciência é fundamental para construir um relacionamento saudável e centralizado em Cristo no futuro. Confie no plano de Deus e em seu tempo perfeito, sabendo que Ele tem um propósito para tudo, até mesmo para as suas emoções mais profundas. Segundo motivo, Deus permite que você se importe tanto com alguém que às vezes isso pode ser doloroso. Isso geralmente acontece porque você não protegeu totalmente seu coração. Embora amar profundamente possa trazer alegria, também pode trazer tristeza. Isso não é necessariamente ruim. Sentir dor por alguém de quem gostamos faz parte do amor. Mas há momentos em que poderíamos evitar dores de cabeça desnecessárias se prestássemos atenção aos avisos de Deus. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar seu coração significa ser sábio em relação a quem e como você ama. Isso não significa se fechar completamente. Significa não se apressar em assumir compromissos ou depositar muita confiança em alguém que ainda não provou ser digno de confiança. O amor deve crescer a partir do respeito e da compreensão mútuos, não de ilusões ou desejos. Se você se sentir magoado por ter dado seu coração a alguém que não o tratou bem ou não o quis, é importante buscar a ajuda de Deus para se curar. Leve sua dor a Ele em oração. Peça perdão se você colocou outra pessoa antes dele ou não guardou seu coração como deveria. Entregue seu coração de volta a Deus. Ao fazer isso, você o estará entregando àquele que realmente se importa com você. Em suas mãos, seu coração encontrará paz e cura. Você não ficará preso a uma dor constante por causa dessa pessoa, porque seu coração está onde pertence.
com Deus. Deus usa essas experiências para nos ensinar e para nos aproximar dele. É um lembrete de que nosso coração é precioso e deve ser entregue a alguém que o valorize como Deus o valoriza. Não deixe que essa dor seja em vão. Deixe que ela o guie para amar com sabedoria e confiar no plano de Deus para os seus relacionamentos. Lembre-se de que Ele sabe o que é melhor para você e está sempre presente para guiá-lo, confortá-lo e curá-lo. Terceiro motivo. Deus despertou seu coração para se importar tão profundamente com essa pessoa porque Ele quer que você faça brilhar a luz dele na vida dela. Não se trata de tentar converter alguém por meio de namoro, uma prática muitas vezes chamada de namoro missionário, contra a qual a Bíblia desaconselha devido aos perigos de se estar em um jugo desigual. Mas Deus pode colocar um não crente em seu coração para que você seja um exemplo do amor e da verdade dele. Considere o seguinte: Deus pode usar sua compaixão e suas ações para mostrar seu amor a alguém que ainda não conhece. Se essa pessoa eventualmente vier a ter fé, qualquer relacionamento amoroso em potencial deve ser um pensamento secundário, não seu motivo principal. Seu foco deve estar no estado atual dessa pessoa e no seu papel de refletir Cristo para ela. Há também ocasiões em que Deus reúne dois cristãos por um período específico. Esses relacionamentos podem ser cruciais para o crescimento e o apoio mútuos. Nem todo relacionamento tem a intenção de durar a vida inteira, e isso faz parte do plano de Deus. Os relacionamentos sazonais podem ser fundamentais para nos moldar e nos preparar para os propósitos futuros. Eles não são fracassos, mas sim degraus em nossa jornada espiritual. É essencial confiar no plano abrangente de Deus. Seus caminhos são mais elevados do que os nossos e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mantenha sua fé ancorada nele e deixe que sua orientação conduza seus passos. Quando você segue o caminho de Deus, até mesmo relacionamentos temporários podem ter impactos duradouros em seu crescimento espiritual e propósito de vida. Quarto motivo. Deus colocou esse profundo cuidado por alguém em seu coração porque o amor, mesmo com suas dores, é um dom divino que vale a pena experimentar. Quando enfrentamos uma dor no coração, especialmente em um relacionamento, é natural que nos perguntemos por que suportamos essa dor. Em termos teológicos, a resposta é direta. Tudo o que acontece é para a glória de Deus. Embora isso possa parecer abstrato ou distante, é fundamental entender que nossas lutas cotidianas fazem parte de um quadro maior que reflete a glória de Deus. Vamos detalhar um pouco mais porque essa resposta muitas vezes não ressoa emocionalmente. Uma razão para isso é o fato de não compreendermos totalmente o que significa glorificar a Deus. É mais do que um conceito, é um estilo de vida. Glorificar a Deus é espelhar sua essência, viver de forma que demonstre seu amor e verdade. Isso envolve amar como Ele ama, o que inclui amar aqueles que talvez não nos amem de volta. Pense nisso. O amor de Deus é incondicional e implacável. Ele ama todos nós, mesmo aqueles que o rejeitam. Ao nos esforçarmos para refletir a imagem de Deus, também nos encontraremos amando pessoas que nem sempre retribuem. Isso faz parte da incorporação do amor de Deus no mundo. Agora, aqui está o incentivo. Se você continuar a amar com o tipo de amor de Deus, com o tempo, você se conectará com a pessoa que Deus planejou para você. Assim como Deus tem um povo, uma igreja que o ama, você também encontrará alguém que ame você. É uma questão de paciência e perseverança, permanecendo fiel ao caminho que Deus estabeleceu para você. Lembre-se de que o amor é um reflexo do coração de Deus. Quando você ama alguém profundamente, mesmo com dor, está participando de um ato divino. Não é fácil e nem sempre é correspondido, mas é poderoso. Essa jornada de amor, marcada tanto pela alegria quanto pela dor,
nos molda e nos torna melhores reflexos da imagem de Deus. É por meio desse processo que crescemos, aprendemos e por fim glorificamos a Deus. Lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito. Ele vê o quadro geral que muitas vezes não conseguimos ver. O amor que você dá, mesmo quando não é retribuído, nunca é desperdiçado. Ele constrói seu caráter, fortalece seu espírito e prepara para a pessoa certa que apreciará e retribuirá seu amor no tempo perfeito de Deus. O propósito de Deus, ao permitir que você se preocupe tanto com alguém, é moldá-lo à sua semelhança. A dor que você sente faz parte do processo de se tornar mais parecido com Cristo, que amou incondicionalmente. Mantenha-se firme em sua fé. Continue amando como Deus ama e confie que, no tempo perfeito dele, você encontrará a pessoa que o amará com a mesma intensidade. E se eu te dissesse que a dúvida tem uma maneira de esmagar os sonhos de uma maneira pior do que o fracasso jamais poderia? Isso te surpreende? A dúvida tem um jeito de entrar sorrateiramente em nossa vida como um convidado indesejável, lançando sombras de incerteza sobre suas aspirações. É aquele modo repentino de medo ou olhar questionador que você compartilha com alguém de quem não tem certeza absoluta. Veja bem, a dúvida, especialmente nos relacionamentos, é muitas vezes inevitável. Ela pode surgir nos estágios iniciais do relacionamento, fazendo com que você se questione e duvide de si mesmo. Mas e se eu te dissesse que há uma maneira de vencer essas dúvidas e preparar o caminho para algo realmente extraordinário? Meu amigo e minha amiga, quando Deus permite que você encontre dúvidas em sua jornada, geralmente é por causa de um grande propósito. É verdade que Deus não é responsável por trazer essa dúvida ao seu coração. Afinal de contas, tudo que Deus faz é bom. E tudo que Ele permite é necessário. No entanto, se Deus permitir essas dúvidas em seu coração, sempre que elas baterem a porta, Ele poderá transformá-las em uma boa ferramenta para o seu progresso. Imagine que você está em uma jornada rumo a um belo relacionamento. De repente surge uma dúvida. Lembre-se, Deus não está lá em cima colocando dúvidas em seu coração. Não é isso. Mas se você estiver lutando contra a dúvida, há uma razão por trás disso. Deus tem um plano mestre e, às vezes, a dúvida é apenas uma parte da reviravolta da história. Portanto, aguente firme. Há um propósito, mesmo nos momentos mais duvidosos. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 diz: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A Bíblia afirma que nada acontece sem uma razão. Há uma razão para tudo o que acontece na Terra. Os casamentos e os relacionamentos são um aspecto da vida em que a dúvida se instala com frequência. No entanto, quando tiver dúvidas em seu casamento ou antes de se estabelecer com alguém especial, saiba que Deus quer que você experimente bênçãos em seu casamento. Deus pode nos conduzir por diferentes estágios para que nossos relacionamentos conjugais sejam excelentes. Portanto, se você se encontra em um relacionamento e talvez sinta que seu parceiro é bom demais para ser a pessoa certa, então você está enfrentando uma batalha contra a dúvida e precisa entender como Deus quer que você lide com essa situação. Meu amigo e minha amiga, Deus quer o melhor para você. Ele quer te abençoar com uma pessoa amorosa que será certa para você. Mesmo que você tenha passado por momentos difíceis em relacionamentos anteriores, Ele ainda quer te dar alguém especial. Talvez você não tenha certeza se essa pessoa é realmente a certa para você. Você precisa confiar em Deus para te orientar sobre o que fazer e aceitar a dádiva do homem ou da mulher de Deus que Ele está trazendo para você. Neste vídeo, gostaria de compartilhar alguns motivos pelos quais Deus pode permitir a dúvida antes de conceder as bênçãos de um casamento. Primeiro, Ele pode querer que você reconheça essa pessoa como uma dádiva dele e a receba com fé. A Bíblia nos ensina muito sobre a fé. Portanto, quando você se sente inseguro, é como se Deus estivesse dizendo: Ei, vamos conversar sobre isso juntos? Essa oração é um apelo a Deus admitindo: estou um pouco perdido aqui, mas acredito que o Senhor me ajudará a passar por isso.
eu recebo essa situação e essa pessoa, confiando que tudo será para o meu bem, porque sou filho de Deus. Deus quer que você confie nele, especialmente quando se trata de seu cônjuge, que é um presente especial dele. Ele está aí para te ajudar, mesmo que você precise de um pequeno incentivo. Deus quer que você creia nele, confie que ele te protege e o reconheça como aquele que alimenta a sua fé. Sem o apoio de Deus, você pode acabar seguindo o caminho errado e acabar ficando com a pessoa errada. Outro motivo pelo qual Deus pode permitir que você enfrente dúvidas é para que você o busque fielmente em oração. O que isso significa? Significa que mais do que apenas crer que essa pessoa é um presente de Deus, você passa mais tempo com ele orando sobre ela e descobrindo coisas espirituais. O período de dúvida não é o momento de começar a murmurar. Não deixe a dúvida te abater. Em vez de reclamar de suas circunstâncias, use esse tempo para buscar a Deus de todo o coração. Peça sua orientação e busque a ajuda dele. Esse é o momento de fazer uma oração sincera pedindo ajuda. A Bíblia nos diz que a oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Sua oração funciona, meu amigo e minha amiga. Ela pode romper uma relação ímpia e fortalecer uma relação de Deus. A oração permite que você confie e creia em Deus, mesmo quando não confia em sua capacidade. A oração pode confirmar a veracidade do que Deus diz sobre alguém. Ela pode abrir seus olhos para ver as coisas que estão ocultas e que podem te prejudicar mais tarde. Portanto, em vez de reclamar ou pensar em desistir quando surgirem dúvidas, comece a dedicar o seu tempo à oração. É assim que você reverte a situação para o seu bem e se alinha com o plano mestre de Deus. Em terceiro lugar, ele pode permitir que a dúvida surja para que ele possa amadurecer sua fé. Isso pode parecer engraçado, mas é verdade. Você sabia que é mais simples ter fé quando se está orando por algo específico? No entanto, quando a dúvida se insinua, ela testa sua confiança em Deus. Por isso, muitas vezes, Deus permite que enfrentemos situações desafiadoras, porque Ele quer que sua fé se fortaleça. Veja o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. À medida que nossa fé se aprofunda, aprendemos a nos render e a esperar em Deus pelo seu tempo. Esperar nele fortalecerá nossa fé para acreditar que o tempo perfeito dele é sempre o melhor. O casamento é uma coisa boa e suas bênçãos devem ser desejadas. Ele molda nossa vida de maneiras que talvez nem percebamos, para o bem ou para o mal, dependendo de como deixamos Deus guiar o caminho. É outra maneira pela qual Deus nos ajuda a crescer e amadurecer, não apenas na fé, mas na vida. Permita-me acrescentar rapidamente o seguinte: é imaturo buscar algo em Deus e, depois de conseguir o que deseja, esquecer como esperou por essas bênçãos. Às vezes, Deus não te dará a pessoa que você achava que era certa para você, mesmo que você tenha desenvolvido afeição por ela. O que talvez você não perceba é que ela não é a escolha de Deus para você. À medida que sua fé crescer, você começará a acreditar que é melhor ficar com a pessoa que Deus escolheu para você em vez de fazer a escolha sozinho. Às vezes, a atração por alguém pode ser enganosa, e já vimos muitos casos em que pessoas fizeram escolhas erradas por causa da atração. A verdade é que os planos de Deus são os melhores, especialmente quando se trata de escolher um parceiro ou uma parceira para a vida. Suas escolhas sempre levam a um futuro mais brilhante. No início, você pode duvidar disso, mas ao confiar em Deus para obter a orientação, você perceberá que não precisa confiar em sua própria força. Deixe que Deus te guie para o caminho certo e para o parceiro ou parceira certo. Guarde seu coração, porque a paixão pode nos impedir de priorizar a vontade de Deus em vez de nossas atrações. Por fim, Deus pode permitir que você duvide para que haja um aumento na fé. A fé não é apenas dada, ela também é desenvolvida. Agora, deixe-me explicar isso. Quando nos debatemos com perguntas que desafiam a nossa fé,
Buscamos respostas por meio da oração e do estudo da palavra de Deus, o que, por sua vez, fortalece a nossa fé. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Deus e a oração combinadas te capacitarão para se fortalecer em meio a qualquer desafio. Às vezes, Deus permite a dúvida porque sabe que por meio dela, você o buscará sinceramente, levando a uma fé cada vez maior nele. Em conclusão, a dúvida não será uma barreira para a sua bênção se você souber como navegar pelo processo com Deus. Quando fizer isso, ela se tornará um caminho para aprofundar sua fé e sua compreensão da bondade e da misericórdia de Deus para com você. Um casamento saudável reflete o amor de Deus e abre a porta para suas bênçãos. Para que isso aconteça, confie em Deus, mesmo quando surgirem dúvidas, sabendo que Ele faz todas as coisas para o seu bem. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. A confusão sempre foi uma ferramenta usada por Deus. Quando Ele estava sempre tentando mudar as coisas, Ele deixava você confuso antes de abençoar você. Pode ser que você que está me ouvindo agora esteja confuso. Você não sabe se aquela pessoa é a pessoa certa para você. Não tem certeza se está perdendo seu tempo com ela ou se está no caminho certo. Bem, no vídeo de hoje, tentaremos ver se você está. Veja que o namoro no século XXI se tornou uma degeneração, uma gratificação instantânea, apenas um prazer passageiro. Então esquecemos que os relacionamentos, na verdade, têm coisas que são naturais, certo? Como a incerteza, a confusão e a angústia. Tudo isso faz parte de um relacionamento devido ao fato de você gostar muito de uma gratificação rápida. Estamos acostumados a que as coisas aconteçam paralelamente a nós. Tendemos a não ter tempo para as coisas que realmente importam. A verdade é que Deus não é um Deus de confusão, mas um Deus que dá paz, um Deus que ajuda você, um Deus que te guiará. Deus usa tudo que coloca em seu caminho como uma lição de vida, e todas essas lições são importantes. Elas não são coisas que você pode deixar de lado. Elas não são tiradas de você. São coisas pelas quais você tem que passar. E nesse relacionamento em que você está agora, todas essas coisas pelas quais você está passando são coisas pelas quais você tem de passar, meu amigo e minha amiga. Veja o que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 11 ao 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como eu disse, Deus sabe tudo. Ele conhece do começo ao fim. Há muitas coisas que você não vê, sentado ou em pé na Torre Eiffel, que Deus já viu. Deus sabe cada coisa que você está prestes a fazer antes de você fazer. Ele sabe como sua história vai terminar. Portanto, deixe que Ele trabalhe em sua vida. Você não deve tentar lutar contra os planos de Deus, os planos que Ele traçou para você. Você deve deixá-lo agir. Deixe que esse relacionamento passe pelas fases que você precisa passar. Deixe que a dor passe por seu processo em você. Passe por tudo o que você precisa passar para cumprir a palavra de Deus. A única coisa pela qual é hora de você fugir é quando isso não cumpre a vontade de Deus. Portanto, meu amigo e minha amiga, precisamos olhar para frente, para cima e para Deus muito bem. Estamos procurando a pessoa certa, porque Ele, Deus, vai colocar tudo em ordem para nós. Ele conhece o plano que você acha que tem para si mesmo. Então, você realmente vai engaiolar a ideia de Deus? Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Quando você encontrar a pessoa certa designada por Deus,
o Senhor lhe concederá tranquilidade em meio às incertezas. Sem dúvida, não podemos prever o futuro, nem devemos tentar. É prudente nos prepararmos para o futuro da melhor forma possível e discernir os sinais que Deus envia para nos guiar em sua vontade. Em última análise, uma vida dedicada a Deus exige uma fé profunda. Se soubéssemos o futuro, a fé seria desnecessária, e sem fé, não teríamos oportunidades de confiar em Deus. Portanto, preveja a confusão em seu futuro, inclusive em seus relacionamentos. No entanto, devemos nos lembrar do que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Embora a vida possa ser confusa, seguir a Deus sempre levará você à paz. Deus não instiga a confusão ou a confusão dentro de nós, mas Ele permite que surja para testar nossa fé. No entanto, sua paz estará sempre presente quando andarmos em seus caminhos. Embora possamos ter esperado com clareza ao encontrar nosso parceiro, é improvável que isso aconteça quando encontrarmos a pessoa que Deus escolheu para nós. Entretanto, se seguirmos a vontade de Deus, Ele nos dará paz em meio ao desconhecido. Quando você encontra a pessoa que Deus escolheu para você, a experiência pode não se desenrolar como você imaginou. Muitas vezes, Deus orquestra esse encontro de uma forma que desafia nossas expectativas. A vida é cheia de momentos de confusão, porque a vontade de Deus nem sempre se alinha com nossos sonhos. No entanto, quando liberamos nosso controle sobre nossos próprios planos e abrirmos nosso coração para as bênçãos de Deus, a confusão se dissipa. É por isso que a jornada para encontrar seu parceiro ou sua parceira pode se desviar de suas expectativas. Embora algumas pessoas contem histórias de encontros com seus cônjuges exatamente como imaginavam, na maioria das vezes você ouvirá histórias de encontros inesperados. Talvez você espere encontrar seu cônjuge na igreja, mas Deus pode te levar a encontrar uma pessoa de Deus em outro lugar inesperado. Talvez você espere se casar com alguém de uma determinada nacionalidade, mas Deus pode ter um plano diferente. Talvez você tenha planos de se casar com alguém mais experiente, mas o plano de Deus pode ser com alguém com menos experiência. A questão é que quando você conhece e começa a namorar essa pessoa, a experiência pode ser confusa porque é diferente do que você esperava. Essa discrepância entre suas expectativas e a realidade é uma experiência comum. No entanto, tudo funciona como está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10, onde Jesus nos ensina: Portanto vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao ler essa passagem que fala do Pai Nosso, o que te abençoou, o que te desafiou, ou o que levantou suas dúvidas? Nossa prioridade deve ser honrar o nome de Deus e buscar a sua vontade acima da nossa. A oração não deve ser para pedir a Deus que satisfaça nossos desejos, mas para alinhar nossos desejos com o plano dele. Portanto, quando você encontrar a pessoa certa, talvez não seja como você esperava. Isso pode ser confuso no início, mas no final você será grato pelo plano de Deus, pois ele é sempre melhor do que o nosso. Quando Deus revela a pessoa com quem Ele quer que você se case, Ele pode permitir que ocorram momentos de dúvida durante o período de namoro com essa pessoa. A expressão "a pessoa certa" é frequentemente usada para descrever um par perfeito, mas eu a uso de forma diferente. Não estou sugerindo que haja apenas uma pessoa para cada um de nós, pois as viúvas, por exemplo, podem se casar novamente. Em vez disso, quando falo sobre a pessoa certa, estou me referindo à pessoa que Deus planejou especificamente para você se casar. Embora você tenha a liberdade de fazer escolhas, suas decisões têm consequências. Em toda a Bíblia, vemos que Deus tem um plano e uma vontade para todas as coisas, inclusive para nossos relacionamentos. Portanto, é razoável concluir que Deus também tem um plano para nossos relacionamentos. É importante esclarecer essa definição de "a pessoa certa", porque muitas pessoas acreditam que ter dúvidas em um relacionamento é um sinal de que a pessoa não é a certa para elas. Entretanto, se você estiver procurando alguém que seja a pessoa perfeita, talvez você esteja esperando em vão, pois ninguém poderá cumprir esse papel. A dúvida durante a fase do namoro pode, na verdade, ser benéfica,
pois pode levar você a buscar sabedoria e clareza de Deus em relação ao relacionamento. Se você sempre tiver certeza de que alguém é a pessoa certa sem nenhuma dúvida, talvez lhe falte a motivação para buscar a vontade de Deus com paixão. A dúvida pode te levar a buscar a orientação de Deus, e quando você receber clareza por meio da palavra dele, o Espírito Santo e das circunstâncias da sua vida, saberá que seu relacionamento não é forçado, mas faz parte do plano de Deus. Veja o que está escrito em Atos capítulo 17, versículos 11 e 12. Ora, estes da Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Isso nos fala sobre os judeus bereanos, que examinavam avidamente as Escrituras diariamente para confirmar o que ouviam. Essa avidez e diligência em buscar a vontade de Deus é crucial também nos relacionamentos. Se você não buscar diligentemente a vontade de Deus, poderá ter problemas mais tarde. A dúvida pode fazer com que você faça as perguntas certas e busque as respostas de Deus, levando a uma compreensão mais clara da vontade dele para a sua vida e seus relacionamentos. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.